Bom dia, pessoal. Estamos no ar. Esse é o Trocando Ideia. Está de volta a live da Panrotas, que hoje recebe, está aqui comigo já, o Denis Tacitano, diretor executivo da SAP Concur no Brasil. SAP Concur, que é o segmento de viagens, principalmente viagens corporativas da empresa de tecnologia SAP. E a gente vai falar sobre vários assuntos hoje, mas principalmente o ESG. O ESG, que é a sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa, que é uma tecla que a SAP vem batendo cada vez mais forte, tanto internamente quanto para os seus clientes. O Denis vai explicar para a gente, afinal, como aplicar o ESG na sua empresa e como fazer dessa prática algo para o seu dia a dia. Afinal, governança ambiental, social e corporativa é algo cada vez mais importante para o mercado e para o consumidor, para os investidores, enfim. Mas a SAP é uma empresa de tecnologia, então, Denis, muito bem-vindo ao Trocando Ideia. E começa falando qual é a relação da tecnologia com o ESG, como a tecnologia impacta na sustentabilidade e na governança ambiental, social e corporativa de uma empresa. Bom, Rodrigo, bom dia, né? Para quem está vendo o replay, né? Boa tarde ou boa noite. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão sensível, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Que é a parte ambiental, a parte econômica, né? E a parte social também, a parte da corporação, né? Dessa parte de governança, né? Como que a tecnologia impacta isso? Então, nós vimos que a tecnologia tem, principalmente agora na pandemia, muitas empresas que não estavam preparadas tecnologicamente não estão conseguindo surfar bem esses mares que estão turbulentos nesse momento de pandemia, né? Então, o objetivo da tecnologia, primeiro, são trazer os dados, né? Você traz os dados, você transforma esses dados em informação, que isso é extremamente importante. Só os dados não é possível você trabalhar só com dados, sem transformar em informação e transformar em ação. Depois dessa informação, transformar em ação. Dando um dado uma maneira bem real, então, por exemplo, vamos pegar o Concur, que é a solução que eu sou responsável aqui na SAP Brasil. Então, vamos pensar na parte de viagens. A gente está falando aqui em um portal de viagens, vamos pensar na parte de viagens. Então, nós permitimos aos nossos clientes, né, avaliarem quais são os voos, né, e priorizarem que emitem tem menos essa parte de carbono, de consumo de emissão de carbono, né, que emitem menos, e eles podem fazer uma priorização e falar, não vou nesse avião, por exemplo, eu vou em outro tipo de avião, porque aqui a emissão é menor. Esse é uma maneira possível de você pegar o dado, transformar em informação e transformar em ação. Na Europa, você pode trocar, somente entre os países, voos por viagens de trem, por locação de automóveis, e a gente também traz esses dados. Tem automóveis que você pode alugar que são de combustível híbrido, enfim, você tem os dados ali, você transforma em informação, e o próprio passageiro, né, o próprio viajante pode fazer isso, e a empresa pode ser isso nas suas políticas. Então, isso é extremamente importante, é você pegar e não deixar só na mão do viajante. Você transferir toda essa informação dentro da política. E como é que você faz essa informação estar dentro da política? Você tem que ter os embaixadores da política, você tem que parametrizar essa política dentro do sistema, é aí que entra a tecnologia, né? Então, você conseguir ter uma parametrização até beneficiando quem utiliza mais a política, tendo até eventuais punições para quem não utiliza a política. Então, é tirar do papel a política, colocar no sistema e conseguir fechar ali para o viajante conseguir utilizar. Mas, para isso, tem que ser comunicado, tem que ter incentivos, tem que ter eventuais punições. Tá? E não é só o papel da área de viagens, da área de travel. Isso é um papel de toda a empresa. A parte de sustentabilidade não é uma agenda de uma área. É igual compliance. Tem a área de compliance, mas compliance não é da área de compliance. Compliance é de toda a empresa. Tem uma área responsável, mas é de toda a empresa. Sustentabilidade também tem uma área de sustentabilidade. Algumas empresas têm, outras não têm, mas isso tem que permear toda a empresa
E por isso que a tecnologia permeando toda a empresa permite com que a sustentabilidade, essa parte social, seja um tema de toda a empresa. Quer dizer, esses embaixadores que você diz, é realmente um setor totalmente voltado para isso? Isso é algo que a SAP fez também, né, internamente, para se espelhar para esses parceiros. Como é que é essa questão dos embaixadores e como levar esses temas, o ESG, para todas as áreas, pulverizar isso para todas as áreas da empresa, como você mencionou? Primeiro que não sendo uma agenda de uma única área, você pega embaixadores de várias áreas. Então, por exemplo, eu sou responsável por uma área, o ano passado eu era responsável por vendas em América Latina e eu viajava por toda a América Latina. Então, eu, com as minhas políticas, com as minhas práticas pessoais, eu sou embaixador. Eu não preciso só esperar a empresa falar de sustentabilidade. Eu cheguei a alterar já voos para a Argentina, né? Então a SAP, nós costumamos ficar num hotel distante de um dos nossos escritórios. Eu alterei o hotel para um hotel mais próximo, né, que estava dentro da política, era até mais barato, e eu tinha trajetos menores de táxi, consumindo menos combustível. E até pessoalmente eu conseguia dormir até um pouco mais tarde e consumir também menos dinheiro da empresa, porque o táxi estava mais próximo. Então eu conseguia unir o útil ao agradável. Então eu optei em ficar num hotel que não era um hotel de rede, que estava dentro da política, era um hotel boutique menor, até mais barato, dentro da política. Né? Então eu dou o exemplo como embaixador e como funcionário. Eu já cheguei a entrar em hotéis, por exemplo, a gente tem um kickoff, eu entrei num hotel em Miami uma vez, que o meu quarto era tipo um flat, era muito grande. Eu cheguei a fazer uma reclamação. Eu falei, olha, caberia, como era um flat, tinham quartos separados, caberiam mais pessoas. Tá? Então, às vezes, o funcionário, o que ele faz? Ele entra lá e reclama, não, você tem que dar o exemplo. Tá? Eu poderia reclamar, né, se tivesse uma outra pessoa, lógico, em quartos separados, falar, não, eu quero um quarto só para mim, eu quero um flat só para mim, não. Eu posso ter mais uma pessoa dentro do quarto. Várias empresas têm essa política. Então, o embaixador dá esse exemplo, mas não precisa ser um embaixador para dar um exemplo. Tá? Porque eu sei que o pessoal de travel vai falar, não, mas o funcionário às vezes é chato, dependendo da posição, ele exige mais. Então, agora a gente tem que mudar a mentalidade para dar o exemplo. Então, em várias áreas tem embaixador. O departamento financeiro tem um embaixador, vendas tem outro embaixador, para você dar o exemplo, para o time dar o exemplo, para todo o ecossistema receber esse exemplo. Então, na SAP nós temos o quê? Nós temos parceiros de negócio, nós temos fornecedores de diversos formatos. Esses fornecedores utilizam as nossas tecnologias, como a Ariba, para a parte de compras, o próprio Concur para viagens, para relatório de despesas. Então, quando a gente fala de Concur, não são só viagens, é o relatório de despesas geral, de despesas do dia a dia. Isso também é SG porque entra na parte de governança. Se você faz despesas com empresas que estão fora da política ou fora dessas práticas, você também acaba indo contra as regras da empresa. Então, é uma visão bem holística que todos os departamentos têm que abraçar. E isso é extremamente importante. Tem muitas pessoas que devem estar ouvindo e falando, eu sou da área de travel, não tenho nada a ver com isso. Não. Essa é a chance para a área de travel entrar ainda mais na agenda estratégica da empresa. Porque ESG é estratégico para a empresa, para todas as empresas. Às vezes a gente acha, eu sou de outra geração, a gente estava conversando aqui, eu sou bem mais velho que você, sou de outra geração, aquela geração que fala assim, não, isso aqui é, como é que fala? É maquiagem, é uma coisa para parecer bonito. Não, isso aqui tem impacto real. E por isso você precisa dos dados para criar metas reais e para apresentar resultados reais. Isso é muito importante. Por isso da tecnologia também. Legal. E qual é a melhor maneira de fazer esse exemplo? Você, seja do embaixador, seja de um viajante corporativo que ali faz ali a sua viagem, a sua reunião. Como fazer isso ser um exemplo para toda a empresa? Como mostrar que a prática que você teve em Buenos Aires, trocando o hotel, economizando e poluindo menos, pode ser uma prática para todos? Como reverberar isso dentro da empresa para todos os colaboradores? Primeiro, através da tecnologia que vai promover os dados e promover as métricas. Eu fiz isso, então, através das ferramentas, você vai conseguir ver
O Denis viajaria nesse voo, ele pegaria essa quantidade de táxis e até em hotéis. Ele ficaria num hotel que pode ser que não é um hotel eco-friendly, por exemplo. Não, mas ele alterou. Ele foi com outro voo, ele ficou no hotel eco-friendly e ele pegou menos táxis de quilometragem menor. Nesse contexto de dados, você consegue dar um saldo de quanto que eu economizei para o meio ambiente e quanto que eu economizei para a empresa. Então aí entra o ownership, você se vê como dono. Eu sou o dono do mundo. Eu me vejo como dono do mundo. E eu me vejo como dono da SAP. Eu já cheguei a estar dentro de um táxi em Navegantes, eu tinha que ir para Blumenau, o taxista me deu o valor do táxi, eu falei, não. Eu peguei, olhei o Uber, falei, não, tá mais barato. Eu comecei a negociar com ele. E era o quê? Sei lá, R$ 40 de diferença. Não ia fazer tanto falta para a empresa, lógico, a SAP é uma multinacional, mas eu acho que faz falta. Eu tenho que ter essa parte de governança, né, que aí entra no G. Né? Eu tenho que ter essa governança corporativa, eu sou o dono da empresa, assim como eu sou o dono do meio ambiente. Então, às vezes, a gente minimiza o nosso impacto. Ah, são só R$ 30 que eu economizei para a empresa. Não, não, são R$ 30 aqui, R$ 40 ali, e os dados permitem com que eu compare o que eu consegui. Então, eu saí de uma viagem de, sei lá, R$ 1.000 para uma viagem de 950. 10 dessa, eu ganho uma viagem extra. Eu ganho uma viagem menor extra. E para o meio ambiente, também. Isso é extremamente importante. E aí você impacta também o social. Então, o ESG, ele é como se fosse um sistema integrado. Né? Ele é um sistema integrado de práticas integradas, que aí as áreas, de maneira integrada, vão ter esse impacto. Por isso é que tem que ter os dados. E aí eu reverbero. Eu não falo só que foi bonito. Não, não, eu economizei. Legal. O hotel que eu fiquei em Miami, se ficasse mais uma pessoa comigo, a gente ia economizar. Ia economizar uma bala para a empresa. Tá? E economizar para o meio ambiente também, porque o ar-condicionado que eu usei era um ar-condicionado que podia ser usado para 2 pessoas. Só que aí, com os dados, você consegue apresentar e ter metas. Isso é extremamente importante. Né? SAP nós temos as metas de sustentabilidade. Tá? São 23 sistemas da empresa que ajudam nessa parte de ESG. Tá? E aí você tem que criar metas, porque sem metas, não adianta. Você não consegue mensurar se você atingiu ou não o resultado, e você não consegue impulsionar, né, aquela vontade de atingir o resultado. Você tem que olhar, eu tinha que emitir X de carbono, emitir Y. Consegui. Não consegui, o que eu tenho que fazer? Talvez viajar menos. Talvez fazer mais calls. Talvez melhorar a qualidade da minha viagem. Talvez ficar um tempo a mais em algum lugar e não fazer mais bate-volta. Porque eu já cheguei a fazer bate-voltas na mesma semana, sei lá, 2 vezes para o Rio de Janeiro. Por que eu não juntei e fiz uma viagem a menos de avião, 2 a menos? Tudo isso tem que ser avaliado. Uma viagem de avião a menos, R$ 30 a menos do Uber, da mobilidade, um copo plástico, né? Enfim, as ações sustentáveis estão no indivíduo, né? No caso aqui, no viajante corporativo, né? Mas uma pesquisa da SAP, concurso sobre viagens corporativas sustentáveis, mostra que 39% dos colaboradores entrevistados afirmaram que a sustentabilidade das viagens nunca foi tema de análise dentro das suas empresas. E 46% deles disseram que não havia nem opções para avaliar a sustentabilidade dentro dessas empresas. Então, eu queria saber como as companhias podem adaptar os seus programas de viagens a negócios, né, sobre o que a gente tem falado aqui, focando em sustentabilidade e otimizando seus recursos para que o ESG seja aplicado, de fato. Eu acho que, assim, primeiro ponto, realmente muitas empresas não dão a opção, a alternativa de ser avaliado, né, o resultado. Né? Então, você faz um esforço não avaliado. Agora, se o colaborador falar que não tem alternativa, isso é mentira. Por quê? Porque eu mostrei alternativas que eu, como colaborador, tive e diminui o impacto. Não sei qual foi a diminuição, porque na época eu não mensurei. Mas sim é possível. Então, tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto, mensurar o impacto. Empresas pecam nisso. Tá? Então, mesmo os clientes da SAP, eles têm as ferramentas estão implementadas, tem como mensurar, mas muitos não mensuram. Por quê? Porque não tem a política. Tá? Esse é um ponto. Então, às vezes eu vou falar assim, tem clientes de concurso que poderiam estar mensurando e não estão mensurando. É uma parametrização, começa a mensurar, ok. Esse é um ponto. Tem que ter tecnologia. Muitas empresas não têm tecnologia nem para mensurar.
Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto, não é porque você não consegue mensurar que você não vai tomar uma ação que vai melhorar o meio ambiente. Você não precisa esperar a empresa mensurar para você tomar uma ação. Então, o ano passado, em fevereiro, teve uma reunião de líderes, tá, de uma área que eu era responsável na América Latina, líderes globais, foi em Barcelona a reunião. A gente estava lá, todo mundo tomando água, tal, passou um funcionário, chamou uma pessoa da administração, aí uma pessoa bateu na porta, o responsável pelo hub de Barcelona, e falou, olha, perguntaram por que aqui ninguém usa copo de plástico e todo mundo está usando plástico aqui na sala. Então os líderes, então, todo mundo levantou, né? Aí pegamos canecas, até os funcionários, não tem uma caneca extra aqui e tal, e todo mundo começou a pegar água na caneca. Então, qual foi o impacto disso? Não dá para mensurar. Mas veio de uma outra pessoa o exemplo, falando aqui em Barcelona, todo mundo toma água na caneca. Então a SAP já começou a mensurar esses impactos. Então tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto, você tem que ter tecnologia para mensurar. E se você tem a tecnologia e não mensura, você tem que começar a mensurar. O outro ponto não é porque não dá para mensurar que você não vai tomar ações mais sustentáveis. E aí eu sei como usuário, que o usuário é muito chato, tá? Então eu sou um viajante frequente, de querer parar de reclamar se o hotel é isso ou é aquilo. Tá? Você tem que ver o bem-estar do usuário também, mas o usuário consegue abrir mão de algumas coisas. Eu fui o primeiro quando na SAP Brasil falaram, olha, agora não tem mais garrafinha d'água, todo mundo tem que pegar a caneca aí no bebedouro. Pô, mas vou ter que levantar. Pô, mas faz bem, levanta, sai um pouquinho da mesa. O usuário também tem que quebrar esse paradigma de reclamar de tudo, de não querer fazer nada. Agora são 2 pessoas num quarto de hotel. Tem quartos gigantescos. Se você pode escolher, como algumas empresas, você escolhe quem vai ser o seu companheiro de quarto para ter mais afinidade, evitar problemas. Por que não isso? Por que tem que estar todo mundo num quarto? Você pega time de futebol, tem cara que é milionário, ganha milhões, o cara divide o quarto com um companheiro de time. Né? Por que não? Então tem que começar a quebrar um paradigma também, né, de viagens mais sustentáveis. Não é porque é dinheiro da empresa que você vai fazer o que você quer, e não é porque parece que tem abundância no mundo que você não vai conseguir economizar a natureza. E para muitas empresas, as viagens representam top 3, top 5 despesas, né? Então, é realmente importante, muito importante. Assim como é importante a parte ambiental, o Ricardo Bechara, inclusive, comentou aqui na live que hoje haverá a cúpula dos líderes sobre o clima, o presidente da República está lá. Então, quer dizer, todo mundo está preocupado com o impacto ambiental. Não é uma coisa que dê para deixar de lado mais, né, Denis? Você comentou sobre um post que você fez no LinkedIn e essa questão geracional também, de como os colaboradores estão se importando cada vez mais com empresas que tanto os colaboradores quanto os consumidores, né? Empresas que se preocupem com isso, empresas que apliquem ESG, né? Qual que foi a conclusão que você tem aí desse seu post? E você vem falando da questão geracional também. Os novos colaboradores, os colaboradores mais jovens, cada vez mais preocupados com o meio ambiente, com a parte social, com a comunidade, com as comunidades que são impactadas pelas viagens corporativas também. Eu fiz até uma pesquisa no LinkedIn colocando lá, você já trocou de produto ou deixou de consumir algum produto ou serviço por conta da imagem e posição ética da empresa, que seja? Deu mais de 70%, quase 80% das pessoas dizendo que sim. 3% falaram, isso aqui é bobeira, outros não, que podem ser que os consumos deles não, as empresas não tenham impactado, mas a maioria disse sim. Deixei de ir no lugar A, deixei de consumir produto B, C por conta disso. Por isso é que essa parte ambiental é muito importante, inclusive para empresas de investimento. Eles avaliam as empresas que estão sendo investidas e ESG é uma pauta importante para se eu vou investir ou não nessa empresa. Se não tem nenhum tipo de problema ambiental, ou mesmo cultural, né, ou mesmo social, né, que parte da cultura da empresa, e na parte de governança. Essa parte que a gente fala de relatório de despesa, muitas pessoas minimizam, mas em algumas empresas, as despesas dos funcionários chegam a ser a terceira maior empresa, a terceira maior custo da empresa.
Por quê? Porque são vários, você vai viajar, são custos absurdos. Ou mesmo quando você está em São Paulo, fazendo uma reunião, eu sou de São Paulo, você está na mesma localidade, fazendo um almoço, alguma coisa, tem como você gastar muito, tem como você fugir da política. A gente fala de despesa, não é só de viagem. Tá? Tem despesas internas, você vai comprar alguma coisa para agora em home office, que for, você tem que comprar tudo uma aparelhagem para ter em casa, empresas cobrindo custos. Então, isso é extremamente importante. Então, a pauta ambiental é importante, assim como a pauta social. E o que é interessante do ESG, dependendo do tema, ele navega diferente dentro da empresa. Então, você pega, por exemplo, diversidade. Diversidade, a gente tem a parte de uma solução para recursos humanos chamada Success, você consegue fazer todas as validações de percentuais e metas que a empresa tem que atingir. Vamos pegar diversidade. Diversidade é social em algumas empresas. Eu quero estar inserido no meio ambiente social. Em outras, é inovação. Então, vai mais na parte de governança. É inovação, porque diversidade toca a inovação. Então, diversidade pode tocar o social, como pode tocar a inovação. O concurso, por exemplo, nós fizemos uma modificação, uma evolução no produto em base a uma pessoa que é usuária dentro da SAP, que ela é cega. E ela falou, olha, eu gostaria dessa funcionalidade que vai estar adequada a pessoas cegas. E aí o que aconteceu? Pegamos isso, né? Aí você vê como que a parte de diversidade, de inclusão entrou na inovação. Alteramos isso no nosso laboratório e agora está disponível para todos os usuários. Então, o ESG impacta também em inovação e isso aumenta o quê? Aumenta o valor da empresa. Agora eu posso falar que eu estou 100% full para mais uma população, que é a população cega, que várias empresas têm pessoas que não enxergam, que são produtivas. Então, o social, às vezes fala, não, o social, não. Eu tinha pessoas com autismo na minha equipe, agora eu mudei de equipe, eles continuam na equipe antiga, eu mudei faz 2 meses, né? Que não era só o social, eles desempenham funções muito melhores de atenção, de avaliação de critérios de erros. Tá? Então você começa o quê? Aí o S, o ESG, o S não tá no S só no social, está na parte de governança. Então isso é extremamente importante, com cura a gente recebeu esse impacto muito direto, né, alterando a solução. Então aí você vê que tem um ESG por toda a empresa. Perfeitamente. O dado que eu citei anteriormente, na verdade, 80% de quem viaja a negócios estaria mais disposto a trabalhar para uma empresa que integra sustentabilidade em sua política corporativa. É uma pesquisa da própria SAP Concur, encomendada pela SAP para a Oxford Economics. A viagem, ela aumenta a sua visão de mundo. Então, geralmente, o viajante, quando você é um viajante ou a passeio ou a negócio, você começa a ver o mundo de maneira diferente. Você começa a ver mais riqueza de um lado, mais pobreza do outro, né? Você consegue viajar dentro do Brasil, ver as diferenças. Então, viajante corporativo, se você realmente se adapta a esse mundo, né? Você fala, eu sou uma pessoa mais globalizada, ampliei minha visão, você vai estar mais aberto para fazer mudanças no seu dia a dia que impactem o mundo e que impactem a empresa também. Sem dúvida. Então, e não tem como a gente fugir, você mesmo falou que chegou há 2 meses na divisão concurso, né? Já, apesar do tempo de SAP, em 2 passagens aí. Pandemia, Denis. A pandemia mexeu com a relação entre ESG e tecnologia. A pandemia é um bom período, porque pela paralisação das viagens corporativas, é um bom período para rever práticas ESG, para evoluir em ESG, para evoluir socialmente, ambientalmente, sustentabilidade. Por onde uma empresa pode começar a aproveitar esse momento de paralisação, de suspensão temporária das viagens corporativas? Eu acho que assim, a pandemia é um momento, não é o melhor momento, é um momento que tem que ser feito. A pessoa às vezes fala, não, vou rever, não, você tem que rever agora. Por quê? Primeiro, nós conversamos com vários clientes, eu entrei, então eu quero conhecer os clientes, gosto muito de estar no mercado, eu fui falar com vários clientes. Vários setores não pararam. Tá? Então, vários setores, as viagens continuam. Então, por exemplo, estava conversando com uma empresa e falou, Denis, eu preciso do concurso, nós cobrimos a parte de quilometragem também, tá? De avaliação de quilometragem, a parte automática de quilometragem, você coloca dentro da solução, já faz os cálculos automáticos
de trajetos e tudo mais, tá? Para avaliar se está dentro da política. Se eu não estou colocando que eu estou fazendo um trajeto de 5 quilômetros em 20, tá? Então a gente faz essa checagem. Então várias empresas falam assim, meu pessoal está na rua ainda, o meu setor não parou. Tá? E os setores que retraíram, quem sabe, a própria SAP retraiu, o ano passado e retrasado, nos primeiros 2 meses do ano passado eu fiz muitas viagens, muito mais do que depois um ano inteiro, agora a gente nós não estamos viajando, é o momento ideal, por quê? Qual que é a política agora que tem? Eu tenho que saber a política de viagem. Você tem que criar uma política de viagens pro Covid. Vai abrir. E quando abrir, qual que é a política? Você já sabe? Se eu for vacinado, posso viajar? Qual hotel que eu preciso ir? Qual é o tipo de informação que eu preciso tomar como viajante? Eu tenho que saber. Antes eu pegava a parte médica e ok, estava aqui, não estou ligando. Agora eu vou ter que estar ligando, eu vou ter que saber mais profundamente qual que é a minha assistência médica. As viagens diminuíram, mas até uma frente que eu tomo eu acho que tem que melhorar a viagem para as poucas viagens que tem. Então, se antes era feito algumas economias, agora vai diminuir, então tem que ter algumas regalias para os viajantes. Por quê? Porque alguns viajantes vão estar em clima de tensão para viajar. Tá? Então, assim, a parte de check-in hotel, a parte de próprio viagens internacionais, vai ser muito mais demorado essa parte de imigração. Tá? Vai ter que ter muito mais critérios. Então, esse é o momento que você tem que reavaliar e talvez daqui um mês reavaliar e depois de um mês reavaliar. Por quê? Chegou agora a vacina. Todo mundo vai estar vacinado? Vou viajar à vontade? Não, talvez não. A gente não sabe ainda. A vacina é muito pouco tempo. A gente não sabe qual que vai ser a reincidência. Então, assim, a política tem que ser reavaliada assim agora, porque mudou tudo. É igual o onboarding. O onboarding das empresas, por mais que você esteja há 20 anos na empresa, você tem que refazer. Por quê? Porque mudou. Para você entrar no escritório agora, quem está indo para o escritório, tem um outro procedimento. Tem app para entrar, aí tecnologia. Você tem que agendar. Se alguém pega e tem Covid e foi para o escritório, lockdown no escritório, todo mundo refazendo, a empresa tem que pagar toda a parte de custos de exames. Então, eu gosto de tomar como exemplo uma das viagens mais antigas do mundo, tá? Que é da Arca de Noé. O Noé construiu a arca antes do dilúvio. Se tivesse já o dilúvio, não daria para ele construir a arca. Então, para as empresas que tiveram uma queda nas viagens, grande parte delas, esse é o momento de avaliar como que vai retomar e comunicar. Por quê? O escritório, a gente não pode cair na ilusão que não vai ter mais escritório. Vai ter escritório. Tá? Vão ter viagens. Então, assim, tá todo mundo aqui esperando, a hora que liberar, já ir para cliente. Eu quero estar com o meu cliente. Qual que é a política? Vai desenhar na hora? Você tem que desenhar antes. Então, a SAP tem um comitê de Covid desde janeiro do ano passado, tá? Intercambiando boas práticas entre os escritórios e ajustando diariamente. Abriu, fechou, está liberado, não está, vacinação contra a gripe, grupo de risco. Então, sim, esse é o momento, não é o melhor momento, esse é o momento que tem que ser reavaliado. É igual ao onboarding. Se eu entro na SAP hoje, tem muita gente que nunca foi no escritório. Então, qual que é o onboarding que nunca foi no escritório? Antigamente, o onboarding era você chegava, ia numa sala, as áreas explicavam, caminhavam pelos setores, não tem mais isso. Como é que vai fazer? Como é que vai caminhar no meu setor? Vai ter que fazer uma live comigo. Está agendada a live? Então, assim, o onboarding tem que ser repensado e as políticas de viagens têm que ser repensadas hoje, amanhã, depois e depois. Realmente, o S do ESG nesse aspecto a letra mais importante da sigla, né? Também a questão do Duty of Care também, as empresas têm que ter uma atenção muito maior agora com os viajantes, como você mencionou, ainda é nebulosa a questão da vacina, ninguém sabe exatamente como é que isso vai se adaptar no dia a dia do viajante corporativo. E em termos de tecnologia, a SAP Concur tem que estar preparada também para fornecer mudanças rápidas a essa adaptação de quando tudo for liberado. Né? Vocês trabalham em cima disso? Vocês trabalham em cima dessas demandas que o novo normal vai trazer para o sistema, para o setor de viagens corporativas? O legal do concurso, né, é que é uma solução que está no novo normal há muito tempo. Né? Então, por exemplo, as implementações de software tiveram que passar
do presencial para o virtual durante a pandemia. Nós já fazíamos isso há muito tempo. Então, já era virtual, já é uma solução amigável, né? Você já baixa via app, já é fácil de implementar, já é fácil para a área de TI não ter muito trabalho, fica mais para a área do usuário carregar as políticas dentro da solução. Então, assim, a gente já está naquela. Quando o pessoal fala assim, como que vocês começaram a implementar remoto? Não, já era. De quando? Há muito tempo. Né? Então, a gente já está adaptado e, como eu comentei, muitas mudanças, como a solução é uma solução amigável e nós temos toda a parte de tecnologia e desenvolvimento, como eu comentei da pessoa que não enxergava, que falou, olha, tem que mudar isso, foi mudado rapidamente, nós estamos com uma agilidade muito veloz, né? Muita velocidade muito rápida para fazer essas mudanças. E o orgulho que eu tenho de comentar que boa parte dessa tecnologia está no Brasil. Nós temos em São Leopoldo, tá, um centro de desenvolvimento que, inclusive, presta serviço para o mundo inteiro, o nosso laboratório em São Leopoldo. Então, eu só falo com orgulho porque tem empresas de fora do Brasil, tem soluções da SAP globais que em São Leopoldo, que é feito toda essa parte, toda a expertise, toda a parte de implementação tem o pessoal em São Leopoldo, nós temos nossos parceiros de negócio também. Então, o Brasil tem a tecnologia, tem a inteligência tecnológica para fazer essas mudanças de maneira rápida. Isso é muito importante a gente ressaltar. Então, é capital intelectual brasileiro. Legal. Teve uma repórter da Panrotas que foi para São Leopoldo e gostou muito do que viu. Ela foi há alguns anos, mas ela falou que realmente é incrível a estrutura essa PT lá, acho bem bacana. Quem sabe eu vá conhecer aí, né? No Novo Normal também vai conhecer lá em São Leopoldo. Lá vale a pena, é bem legal. Ô Denis, e como é que as empresas podem aplicar o ESG sem que isso pareça uma publicidade, um marketing, uma fachada? Porque o consumidor realmente está, como você mencionou aí da sua pesquisa do LinkedIn, o consumidor está atento a isso, o consumidor busca empresas, o consumidor deixa de comprar em empresas que não têm essas boas práticas. Então, como que a empresa pode realmente aplicar o ESG como de forma voluntária, de forma a priorizar essas práticas sem que isso seja conversa para boi dormir? Tá. Uma palavra americana, né, que chama greenwashing, que é exatamente isso, né? É você dar um banho de green aí e falar, não, estamos sustentáveis e tal, só que é fachada, é marketing, é publicidade. Né? Quando eu falo marketing, não, marketing é uma coisa boa, né? O mau marketing, né, má publicidade. O que é importante? É aí que entra a tecnologia. Você tem que mensurar, você tem que ter os dados, você tem que demonstrar os resultados. E você tem que ter metas claras. Então aí, cabe à empresa, lógico, quando você divulga com as metas e os resultados, você mostra que você não está só falando para o ar, você está aplicando e está de maneira efetiva apresentando até para conseguir servir de exemplo para o seu ecossistema. Como é que a SAP faz toda essa parte, essa movimentação? Essa movimentação que nós fazemos, tá, de inclusão social, de diminuição de emissão de carbono, tudo isso, o que a gente quer? A gente quer servir como exemplo para um ecossistema de clientes, de parceiros e de fornecedores que nós temos. Então, mas como? Através de resultados efetivos. Quando você demonstra resultado, a meta e o porquê, aí não tem por que você não fazer uma publicidade. Agora, se você fizer uma publicidade sem meta, sem dados, aí realmente é o que chamam de greenwashing. Tá? Então aí é só, eu vou falar, não, eu quero diminuir por conta disso, disso e disso. Legal. Por que a gente tem que dar carona para a pessoa que mora perto? Por quê? Porque se diminui o tráfego, se diminui emissão. Legal, entendi. Por que home office? Home office melhora a qualidade de vida, diminui vários pontos de emissão. Você também incentiva a parte do comércio local. Então, assim, tem vários itens que você, apresentando por que você está fazendo, legal, eu entendi. Então, eu mesmo, quando eu vou falar de inclusão, eu falo de inclusão e falo, olha, ajudou nisso, nisso e nisso. Porque o que tem de ruim da geração mais antiga? Né? Achar que uma coisa inibe a outra. Então, ou eu tenho lucro, ou eu sou sustentável.
Não, dá para você ter lucro e ser sustentável. Até porque, no médio e longo prazo, e às vezes até no curto prazo, se você não é sustentável, você não vai ter lucro. Então tem esse grande problema também. Então não precisa ter uma coisa ou outra. Quando eu falo da geração antiga, é porque eu sou da geração, sou dos anos 70, eu sou da geração do muscle car, né? Aqueles carrões, faz barulho, bebe gasolina e todo mundo achava legal. Hoje, molecada já não está assim. Então, eu quero um carro sustentável, eu quero um Uber, eu quero o Tesla, é um carro legal, que é um carro, então essa parte elétrica e tal. Então, assim, já começa a mudar. E a geração mais antiga tem que mudar também. Então, você tem que ver que não uma coisa está vinculada à outra, sustentabilidade, a parte social e principalmente governança, com você ser lucrativo. Sem contar o que pega mal para a empresa que faz disso uma publicidade e na prática o noticiário mostra outras coisas, né? Também Exatamente. é importante reforçar a, a, a importância de você alinhar isso com os seus fornecedores, né? Porque muitas vezes também tem serviços terceirizados e os terceiros não aplicam as práticas que você aplica, mas o consumidor não é obrigado a saber que o tal funcionário é terceirizado e que tal funcionário é um fornecedor, né, de serviços. Então, outra prática importante a ser enxergada e a ser abordada pelas empresas. Você falou aí sobre algumas tendências de ESG, já acabou falando, mas seria uma pergunta que eu ia fazer. Para os próximos anos, porque também os investidores estão ligados ao ESG, né? Então, quais as tendências de ESG no cenário de investimentos sustentáveis nos próximos anos? O que as empresas devem adotar aí para estar em linha com o que busca o investidor e com o que busca o consumidor? O investidor e o consumidor também, ainda mais investidores, buscam dados concretos, tá? E factíveis. Você fala assim, olha, eu estou fazendo isso, tá? Isso vai melhorar nisso, nisso. Então, assim, é o básico do planejamento estratégico. É você colocar as metas, tá? Você colocar as metas alcançáveis, lógico, e demonstrar ao longo do tempo quais são as ações, como se fosse e é um projeto que você está realizando para alcançar esse resultado. E trimestralmente, você tem que demonstrar esses resultados e como é que está evoluindo isso. Então, o que as empresas vão ter que fazer? Muitas empresas têm a parte de sustentabilidade, vou dizer assim, imagina um pouco lúdica. Vai ter que aterrizar, colocar um sistema de gestão de projetos ali, o conceito de gestão de projetos, colocar metas, buscar os dados e acompanhar o projeto dia a dia, o que está acontecendo para diminuir esse impacto. Por quê? Se você não acompanhar no dia a dia, você vai ver depois de 3 meses, às vezes não dá para voltar mais atrás. E não dá para voltar atrás. Então, são várias lives que eu acompanho sobre o tema, e você vê empresas olhando. Teve uma empresa dos Estados Unidos, de fast food, eles olharam e falaram assim: bom, a gente tá consumindo muito. Eles foram no lixo, o pessoal foi no lixo. Foram no lixo, abriram o lixo e olharam e falaram: o que tem no nosso lixo aqui? Tinham luvas plásticas, e falou: mas não dá para a gente eliminar essas luvas plásticas. O que a gente vai fazer? O material das luvas poderia ser reciclado e se transformado em material de saco de lixo. Bom, então já economizaram num ponto que eles não estavam vendo como excluir. Isso, o que fez? Economizou na cadeia de fornecimento, economizou dinheiro. Então, eles começaram a ver o quê? Essa parte que eu falei, é lucro. Então, as empresas vão ter que ver como transformar a parte social, essa parte de governança. A governança é a mais fácil. Você colocou uma política lá, você melhorou o controle, começa a diminuir o dinheiro que vai escapando. Então, por exemplo, você pega o concurso. Aí eu falo infelizmente porque é uma parte mais pessoal minha. Infelizmente, ajudamos várias empresas a inibirem fraude, corrupção. Por quê? Porque não é só no governo que tem isso. Tem na iniciativa privada. Então, aí entra o quê? Você colocando as práticas de governança, as práticas sociais, as práticas de ambiente, você consegue demonstrar qual é o impacto financeiro nisso. Tá? E algumas não têm um impacto financeiro no curto prazo, mas você consegue demonstrar a realidade. Então, isso eu acho que é o futuro, é conseguir
aterrissar em ferramentas. Tá? Algumas empresas não têm adquirir essas ferramentas, outras têm utilizar as ferramentas para demonstrar o valor e principalmente práticas. Por quê? Assim como o sistema não resolve o problema da empresa, às vezes, eu tenho um problema aqui de relatório de despesas, vou colocar um sistema, mas e a política? Então você tem que aliar o sistema à prática. Qual que é a sua política? Não adianta você ter lá, por exemplo, o portal da transparência do governo, em que tudo é colocado, só que a política não é seguida. Então você tem que aliar as duas coisas. Então o futuro é automatizar o máximo possível para ter o máximo possível de dados, para as metas que foram colocadas, você conseguir quantificar e ver se estão sendo atingidas. Nesse contexto todo, Denis, você que chegou há 2 meses na Concur, tem um tempo de SAP, mas chegou há 2 meses na Concur, o que te chamou a atenção na ferramenta que pode mostrar, que pode parametrizar, que pode mostrar para os investidores, para os consumidores que as empresas estão seguindo um ESG? Que dados que você, que insights que a Concur pode dar? O que te chama a atenção nessa ferramenta em relação ao ESG? O que me chama a atenção é algumas empresas ainda acharem que despesa é só despesa com viagem. E despesa é uma coisa, não todos, lógico, nós temos grandes clientes, mas alguns clientes ainda acham que, não, mas a despesa, eles não veem o quanto isso prejudica a empresa. No quê? Você fazer um consumo que não é pertinente. Tá? Então, se eu for aqui agora na esquina, tomar uma garrafa de uísque e colocar no relatório de despesa, vai ser bloqueado. Não vai ser pago. Eu vou ser pego na auditoria. Isso é bom para a empresa. Por quê? Você imagina se sai no noticiário um executivo da SAP tomando uísque com sei lá quem e colocando no relatório. Tudo que a gente vê no governo acontece também na iniciativa privada. A diferença é, se você criar critérios de controle, isso não acontece. Se você não criar, isso vai descambar. Então, o que eu vejo? Nós estamos ajudando muitas empresas a o quê? A economizar dinheiros com fraude, a ajudar a vida do funcionário que antes parava para ficar registrando notinha, perdia a notinha, ou a nota se apagava, criava um estresse. Hoje o cara tira a foto, sobe, acabou. Inclusive, até se tem erros, porque não são todos os erros que são fraudes intencionais. Às vezes é erro, você acabou digitando alguma coisa errada. O sistema também pega. Então, o que eu vi em Concur? A gente consegue ajudar muito a empresa. Antes eu só via o lado do usuário, porque eu sou usuário. Então, antes, ao invés de parar e começar a cadastrar tudo, tiro a foto e coloco. Então, eu vi o lado do usuário. O usuário ama. A gente chama de Concur Lovers. Por quê? Porque o pessoal ama. Antes eu tinha que ficar cadastrando, registrando, agora eu tiro foto e vai. Até o lado da empresa. Com o quê? Com relatórios. Business Intelligence. Eu consigo ver qual que é o usuário que está viajando mais. Qual que é o hotel, por exemplo, que a gente está usando mais? É o hotel A, B? Eu posso voltar lá e renegociar com esse hotel tarifas melhores. Por que o pessoal vai no hotel e não vai no outro que tem a política? Por que viajam nessa empresa e não viajam na outra empresa? Tem muito consumo de bebida alcoólica? Talvez eu tenha que restringir. Tem consumo com cliente? Talvez não possa ter consumo com cliente. Tem algumas empresas que não permitem você almoçar com o cliente, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue, que são coisas que quando a gente está na parte usuária, a gente não vê, que eu vi que a gente consegue ajudar. Então, tem empresas economizando de R$200 mil depois de 1 mês, 2 meses de implementação, a até 2,2, 4 milhões de reais. Tá? Em fraudes, em relatórios errados, em fora da política. Então, eu sempre comento o seguinte, a gente às vezes mete o pau no governo, se olha para dentro de casa, tá a mesma coisa. Qual que é a diferença? Não tem imprensa dentro da corporação. Se tivesse um órgão de imprensa dentro de algumas empresas, ia sair a quantidade de barbaridades que sai no governo também falando da empresa. Sem dúvida. E também tem a questão de tudo que você falou, que cada vez mais os gestores de viagens corporativas das empresas e as TMCs tendem a atuar como consultores e não como meros emissores, né, de aéreo, hotel, e essas ferramentas e todas essas funcionalidades da Concur auxiliam e muito não só o viajante como esse gestor de viagens corporativas a identificar
despesas desnecessárias e mexer também na qualidade da viagem do seu colaborador, né? Denis, Exatamente. você Você tem entra na agenda estratégica, né? justamente, justamente. Você tem 2 meses então de concurso, um pouco mais de 2 meses de concurso. Por fim, para a gente finalizar a nossa live, eu queria saber como você avalia o momento atual do turismo de viagens corporativas aqui no Brasil. E o que você encontrou nesse mundo de viagens corporativas, não mais como viajante, que você era um viajante hard, aí, como você disse, mas agora como um profissional que atua no segmento. Como você avalia o momento atual das viagens corporativas no Brasil? Eu acho que em boa parte das empresas teve um impacto muito grande, né? Eu mesmo eu trouxe um impacto muito grande as viagens que eu deixei de fazer, né? Individualmente, a SAP como um todo e vários clientes. Uns não, né? E outros sim. Então, eu acho que teve um impacto muito grande, o cenário como um todo, isso não tem como negar. É o momento de segurar, né? Segurar a onda, fazer alguns reajustes, né, nas próprias políticas. As empresas têm que repensar as políticas. E aí, toda a área de travel tem que ajudar. Como eu comentei, eu não quero mais fazer um bate-volta louco, como eu fiz no ano passado, para a Colômbia. Tá? Eu preciso de mais tranquilidade, porque a minha viagem tende a ser um pouco mais tensa. Em relação, vou ter que usar máscara direto, os hotéis, então assim, tende, o check-in talvez seja diferenciado. Então, eu acho que teve um impacto muito grande, mas não pode baixar a cabeça e deixar para depois essa reavaliação. Tá? Então, eu acho que tem que ser feito agora a reavaliação. Aí eu acho que tem que entrar na agenda, né? O pessoal de travel tem que entrar na agenda estratégica, porque eu vejo que muita gente está esperando abrir para ter um boom de viagens, porque você quer falar com o seu cliente. Eu tenho cliente no Rio de Janeiro, eu tenho cliente fora, eu tenho pares de eventos fora do Brasil que eu quero estar perto deles, conversando para trocar essa ideia. Eu perdi isso. Né? Qual que seria o certo? Eu entrar e ir para o Fusion, da Concur, Seattle, ir para Las Vegas, fazer as reuniões, que são. Isso eu não fiz. Quando abrir, eu quero fazer. Então, eu tenho que ter a minha agência perto de mim para me ajudar, porque eu tenho perguntas que antes eu não tinha. Antes eu pegava meu passaporte, entrava e ia. Agora eu não sou mais um viajante. Por mais que eu seja hard, eu não sou mais hard. E agora o mundo é novo. O que eu vou ter que fazer? Que vacina eu vou ter que tomar? Então é a hora de voltar para casa, né? Tentar segurar, lógico que alguns segmentos com um impacto gigantesco, mas ajudar e ser um trusted advisor de reformular as políticas, ajudar as empresas com as informações de como é que viaja hoje. E atenção, lá no começo deu aquele boom de home office. Todo mundo 100% home office, até na própria SAP, aí Google, outras empresas no home office. As empresas do Vale do Silício, até saiu esses dias, estão revendo que não dá para ser 100% home office, perde muito. A cultura perde. Você tem que estar pelo menos 1, 2 vezes no escritório com o time. Então, aquele negócio de agora virou tudo Zoom, a fadiga de Zoom já é muito, vai ter que ter viagens. O que eu acho que vai ajudar a pandemia? Viagens que não faziam sentido vão deixar de existir. Então, aquela viagem que eu fazia para ter uma reunião de 2 horas no México, não vai ter mais. Isso é ruim, mas é bom ao mesmo tempo, porque vai evitar burnout, vai evitar cara não querendo viajar de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que aí vai atingir o normal. Porque antes estava loucura. Tava viagem para tudo que é lado, bate e volta para o Rio de Janeiro, e o cliente não aceitava você não fazer a viagem. Não, não, vem aqui. Agora o cliente vai entender. Por quê? Porque viajar não vai ser tão simples. Então, lógico, vai ter uma retração, mas o que eu espero das companhias tem uma melhora na qualidade da viagem. Então, aquelas políticas que tinha, se você fez 5 viagens de X horas, você pode viajar de classe executiva, agora tende a diminuir. Eu quero viajar, por quê? Porque a minha viagem vai ser um pouco mais estressante. O hotel, empresas, na SAP não tenho o que reclamar, tá? Então, as políticas são muito boas aqui. Mas aquelas empresas que tinham um hotel de classe menor, vai ter que deixar o cara num hotel melhor. Por quê? Porque o check-in vai demorar mais, o voo vai demorar mais, vai ter mais tensão, né? Então, assim, eu vejo que vai ter todo um rearranjo do mercado
de viagens corporativas, inclusive para você conseguir aproveitar mais a viagem. Se você quiser fazer um bleisure lá, eu quero ficar 2 dias a mais para aproveitar mais, você vai conseguir fazer. Por quê? Porque você pode trabalhar remoto. Você não precisa mais voltar para o escritório, mesmo que você não esteja produzindo, você esteja produzindo fora. Então, o setor vai ter que se readequar a novos formatos. É muito legal. Então, não são só as viagens de lazer que terão um boom aí quando as fronteiras se abrirem. As viagens corporativas também, existe uma demanda reprimida muito grande e, eu concordo plenamente com esse negócio do virtual substituir. É claro que existem algumas entregas que podem ser feitas por Zoom, existem algumas entregas que podem ser feitas por ferramentas virtuais, mas faz muita falta, principalmente em ganho de qualidade que a troca de experiências faz. Isso não pode ser ignorado. Acho que é um engano muito grande você achar que substituirá e reduzir, enfim, abrir mão de escritórios, porque quando voltar, esse contato humano vai fazer diferença. Está fazendo muita diferença, né, Denis? Inclusive, era para você estar agora no estúdio aqui ao meu lado para a gente estar falando sobre todos esses temas ao vivo com o nosso público aqui. E, Denis, acho que é isso. A gente falou sobre muita coisa bacana aqui, sobre ESG, sobre o setor de viagens corporativas. Quero deixar esse espaço final aqui, se você quiser acrescentar algo, falar sobre alguma ferramenta da SAP Concur, algo que a gente não falou, mas agradeço muito a sua presença, foi muito legal realmente tudo que você trouxe aqui. Espero encontrá-lo mais vezes aí, e de preferência em algum evento, tomando um café, presencial mesmo. Denis, muito obrigado pela sua participação. Legal, nós somos latinos, né? Que a gente gosta de abraçar, gosta de estar junto, gosta de ir no bar, tomar um negócio, falar besteira, né? Isso faz falta mesmo, né? Então eu quero agradecer o convite, estou sempre à disposição, é um assunto, um tema que eu gosto muito, né? Nós temos uma pesquisa, se entrar no site de concurso, tem uma pesquisa para avaliar se a sua empresa toma as práticas sustentáveis, as boas práticas sustentáveis, uma pesquisa muito rápida, depois ela solta um relatório, até para dar alguns insights. Nós temos um app que é disponível para todo o mercado, chama Tripit, né, que você baixa também até para avaliar as suas viagens, qual que é o impacto das suas viagens. Então, esse app está disponível, você entra na Apple Store, consegue baixar. Né? Eu estou no LinkedIn também, é denis.tacitano. Né? Então, a gente está sempre disponível e o presencial, eu brinco, né? Eu falo que o presencial é tão importante que muita gente está com saudades até de quem não gostava da empresa. Eu estou com saudade até de que eu não gostava, de estar próximo, né? De tantas saudades que a gente está de estar do pessoal. E realmente, as viagens, eu mesmo tenho aqui um mês de viagem represado de vários clientes que eu vou visitar, de eventos que eu vou participar. Então, assim, o setor vai ter que aguentar, porque a gente está em apneia, né? Tem muitos que estão em apneia, está embaixo d'água ali, segurando para subir e para respirar. Mas isso vai voltar e a gente sempre com ações sociais também, isso é importante, para ajudar quem está desassistido. Vem vacina, né, Denis? Vem, tem que vir. Tem que vir vacina. Eu tô com saudade de pegar o metrô para ir para Panrotas todos os dias. Estou com saudade de tudo que eu não gostava antes também. De vir tudo. Denis, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação aqui conosco na live. Mais lives virão, mais trocando ideia virão. Pode deixar sua mensagem, mesmo se você não estiver vendo ao vivo, a gente vai transmitir para o pessoal da SAP, para o Denis, para a equipe dele. E é isso. Muito obrigado por mais um Trocando Ideia.